Amém? Oséias, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Amém? Só esse versículo, você pode se sentar. Uma grande manifestação de amor e de graça. Esse é o título dessa mensagem. Agora, por que Deus levou o profeta Oséias a dizer essa frase? Fazendo um resumo do que estava acontecendo aqui, é importante a gente compreender que nesse período em que o profeta Oséias foi usado pelo Senhor, ele foi usado para uma parte de Israel. Porque assim que Salomão morreu, era apenas um rei para todo Israel. Primeiro veio Saul, depois Davi, depois Salomão. Todos esses três comandando todo o Israel. Porém, a partir da morte de Salomão, o reino foi dividido. Foi dividido das 12 tribos, foi dividido em 2, não em partes iguais, mas 10 tribos para o reino do norte, que continuou sendo chamado de Israel, e 2 tribos no reino do sul, constituído por Judá e Benjamim. Só para que nós venhamos a compreender. E Oséias, ele foi um profeta usado para trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem de advertência de Deus para o reino do norte, cuja a maior parte dos reis foram reprovados diante de Deus, se não todos, mas a maior parte dos reis do reino do norte foram reprovados diante de Deus. Só para que nós tenhamos uma ideia, o primeiro rei, né, quando houve essa ruptura na monarquia de Israel e foi dividido, o primeiro rei do norte foi Jeroboão. Ele, para evitar que o pessoal dali da região dele descesse para Jerusalém para adorar ao Senhor, ele manda construir 2 bezerros de ouro, um em Dan e o outro, deixa eu ver aqui, um em Dan e outro em Betel, justamente para evitar que o povo descesse para Jerusalém para adorar ao Senhor. E isso foi algo terrível diante dos olhos do Senhor. E nenhum dos outros reis que sucederam a Jeroboão se esforçaram para retirar essa abominação diante de Deus. Só para a gente compreender um pouco da situação espiritual, quando houve essa ruptura de um reinado só, né, de uma monarquia só em 2. E no período aqui de Oséias, como é que estava a situação nesse reino do norte de Israel, quando esse profeta ele foi levantado? Qual era a característica social e espiritual desse reino do norte? Líderes corruptos, instabilidade nas famílias, imoralidade generalizada, conflitos entre os ricos e pobres, idolatria como algo extremamente natural, normal, e
pelo menos no meu ponto de vista, dentre tantas coisas ruins, uma das piores. Os sacerdotes não exerciam o seu ofício. E qual era o ofício do sacerdote? Guiar o povo de Deus no caminho da justiça. Essa era a condição geral no Reino do Norte, no período em que o profeta Oséias profetizou, disse essa frase aqui, direcionada pelo Senhor. E só para que nós tenhamos uma noção mais aprofundada da própria palavra, quero convidar você a dar uma lida comigo no capítulo 4, no versículos 1 ao 9 apenas, da advertência que foi dada através do profeta para o povo. Oséias 4, versículos de 1 a 9, que diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Só até aqui, eu falei até o 9, mas somente até aqui, até o 7. Então essa era a condição espiritual, social desse povo. E algo de muito interessante que me saltou aos olhos foi esse versículo 14. Porque muitas das vezes as pessoas elas olham para o Antigo Testamento e têm a Deus como alguém extremamente, qual a palavra que eu posso utilizar? Rigoroso. Ah, o Deus do Antigo Testamento é muito rigoroso. Já no Antigo Testamento, já no Novo Testamento, a gente não vê isso. Irmãos, não é verdade. E a prova é o livro do profeta Oséias. Apesar de merecer a destruição pelo abandono do padrão de Deus, nesse versículo 14, Deus usa o profeta para mostrar o seu amor. Olha o que ele diz: portanto, eis que eu a atrairei. Está falando da nação, daquela nação. Eu a atrairei, está falando da noiva, e a levarei para o deserto. Para quê? Para esmagar? Não. E lhe falarei ao coração. Apesar de toda a rebeldia, apesar de toda a inimizade do povo, de toda a idolatria, apesar da falta de conhecimento do próprio Deus, Deus usa o profeta para dizer do planejamento que ele possuía em relação àquele povo. Iria atrair ao deserto para que pudesse lhe falar ao coração.
Mas por que não falar onde eles estavam? Por que justamente no deserto? Bem, quando eu penso em deserto, lendo na palavra, eu vejo o deserto como um local onde ocorrem muitas dificuldades. Eu vejo o deserto como um local de adversidade, muita diversidade, de muita escassez e um lugar de morte. Lugar de diversidade, escassez e morte. E é nesse lugar que Deus escolhe, que Deus planeja atrair o seu povo para que pudesse lhe falar ao coração. Mas por que justamente no deserto? Se o deserto é um local de muito difícil acesso, é um lugar praticamente impossível de se viver. Bem, amados, Deus planejou isso por amor. Porque a Deus ninguém engana. Deus não vai ter aquele que é culpado por inocente. Existe um padrão que Deus estabeleceu que é inviolável. E não adianta jeitinho algum. E como é que esse povo aqui poderia se chegar a Deus da forma como estavam, sem que Deus os esmagasse? Somente mediante um grande arrependimento de pecados. Somente se esse povo se voltasse para o Senhor. E o deserto seria o local ideal para que esse povo aprendesse a depender apenas do Senhor. Porque no deserto, irmãos, devido às suas dificuldades naturais, ou você morre ou aprende a depender de Deus. Para o cristão, para aquele que foi chamado pelo Senhor, o deserto não é lugar de morte, é lugar de vermos a manifestação da glória e do poder de Deus. E esse era o plano de Deus para esse povo. Eles estavam completamente desviados, afastados, prostituídos, porque eles estavam atrás de Baal. Estavam olhando para outros deuses. E ainda assim, Deus os amava, apesar de toda a inimizade, conforme diz a palavra. Que a amizade com o mundo, a inimizade contra Deus, apesar de toda a inimizade, do virar as costas, Deus ainda assim planejava atrair o seu povo para si. Para que dentro do padrão dele, esse povo pudesse viver dias melhores. Por isso, Deus permite o deserto. No deserto, desejos fúteis vão embora. Desejos carnais vão embora. A simplicidade, o companheirismo aparece. No deserto, por que Deus quis atrair o seu povo ao deserto? Porque no lugar onde estavam, existiam propostas sedutoras e tentadoras, coisas que tiravam a sua atenção e roubavam-lhe o foco de Deus, das coisas de Deus, da presença de Deus. E por isso o método mais eficaz de Deus para o seu povo aqui era o deserto. Era a adversidade. Para que no meio da adversidade o seu povo se lembrasse dele e clamasse, porque ele estaria pronto para atendê-los, mediante um verdadeiro e genuíno arrependimento.
no deserto o poder de Deus se manifesta. E eles deveriam saber disso, pelas histórias que deveriam ter ouvido dos seus antepassados. Esse mesmo povo, daquele povo que saiu do Egito, experimentou grandiosas coisas no deserto. Foram impactados pelo grande poder de Deus em meio ao deserto. E por que é que nós estamos tratando do deserto? E por que é que nós estamos falando desse texto? Porque se a gente olhar as características do Reino do Norte, nesse período de Oséias, em muito se parece com a característica da igreja nos dias de hoje. E muito. Principalmente no que diz respeito. É claro que a gente não tem sacerdote hoje, o título de sacerdote. Mas a gente tem pessoas, homens, responsáveis para guiar o povo na palavra, na verdade, apontando o caminho da salvação. E qual a semelhança do que acontecia aqui com o que acontece hoje? Infelizmente, no nosso país, a igreja no nosso país, a maior parte dela, não estou generalizando, se prostituiu, espiritualmente falando. Se vendeu. O que se aprende não é o evangelho. Como aconteceu lá em Atos. Até peguei uma colinha aqui do pastor Geraldo hoje, pela manhã. Atos 11, 20 diz o seguinte: saltou aos meus olhos quando ele leu esse texto. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, fazendo o quê? Anunciando o Senhor Jesus. O modelo de evangelismo não diz respeito à necessidade imediata que eu tenho, mas diz respeito à necessidade eterna que o ser humano tem, que é de salvação. E esses homens aqui de Atos entenderam isso, porque eles anunciavam a Jesus. Os sacerdotes da época aqui do profeta Oséias, eles não se preocupavam em falar do padrão de Deus, em ensinar o que Deus havia determinado. Não. E da mesma forma, muitos líderes hoje estão mais preocupados em arrancar sorrisos, aplausos, em serem benquistos, e por isso trazem um discurso para afagar o coração, e por isso trazem um discurso para arrancar aplausos, vibrações, sem se preocuparem com a real necessidade, o real estado da alma daquelas pessoas. E isso traz indignação a Deus. Porque muitos estão em lugares entendendo que estão a salvo, quando podem estar correndo um sério risco, um sério perigo de condenação. E a própria palavra diz isso. Jesus, ele diz que muitos chegarão naquele grande dia diante dele, dizendo: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz, no teu nome aconteceu. Jesus vai olhar para essa pessoa e diz: quem é você? Tristes serão para esses, quando Jesus chegar diante deles e dizer: eu não te conheço. Quem é você?
Então, irmãos, é necessário sim para nós, igreja, uma seleção, uma peneira nesses dias. E como já foi dito aqui, independente do resultado que haja nas urnas, o nosso foco é Cristo. O meu alvo, o seu alvo é Cristo. E pela palavra é necessário que passemos por essa prova final. Eu não vou me esquecer dessa ilustração que para mim foi muito impactante, que a esposa do pastor Geraldo trouxe há alguns meses, lá no meu lar. E ela ilustrava que, à medida que o nosso tempo nessa terra fosse terminando, o tempo da igreja, seria necessário nós passarmos por uma prova final. Assim como crianças, adolescentes, vão passando ao longo do ano, na escola, até mesmo na faculdade, período após período, vão sendo provados naquilo que foram ensinados, da mesma forma nós. Ao longo da nossa vida cristã, nós somos provados. E agora está chegando o momento da grande prova para toda a igreja, para saber de fato quem é do Senhor e quem não é. E por isso o deserto se faz necessário. É por isso. Tem uma irmã que eu aprendi a amar, não é daqui, é uma parceira do nosso ministério, mensalmente tem nos ajudado, voluntariamente. E uma frase dela me chamou a atenção enquanto nós discutíamos sobre o cenário. Ela disse: mas Deus não faria isso com o seu povo? E eu disse: faria, irmã. Eu falei, eu falo não baseado naquilo que eu acho, eu falo baseado na história da palavra de Deus, na história bíblica. Por diversos momentos na história bíblica, nós podemos observar Deus permitindo o seu povo passando por necessidades, a fim de que o seu povo se lembrasse dele e clamasse a ele, se arrependesse dos seus pecados e se voltasse completamente para ele. Mas muitas das vezes a gente se esquece, irmãos, que na adversidade, quando a gente só depende de Deus como se fosse pouca coisa, é aí que o poder de Deus pode ser manifesto. A gente acaba se esquecendo disso. A gente esquece de olhar para o livro de Atos, por exemplo. Apóstolos presos e de repente vem um anjo e solta todo mundo. Paulo e Silas na prisão, feridos, presos fisicamente, mas com o espírito livre para adorar ao Senhor. Oravam e cantavam e todos os outros presos ouviam. E a Bíblia declara que houve um grande terremoto perto da meia-noite. Aquele lugar que tinha tudo para ser um inferno virou o céu, porque ninguém quis ir embora. Os demais presos, as portas se abriram, não quiseram ir embora. Deus estava ali presente. O perfume que exalava daqueles homens, o incenso que subia daqueles homens e chegava às narinas de Deus era tão agradável. É uma ilustração que eu faço. Que Deus quis chegar mais perto. Nossa, está tão bom. Eles tinham de tudo para murmurar, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Paulo tem uma visão
de um varão, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai. E chegando lá, fica na casa de uma mulher que ficava fora da cidade. Todos os dias ele ia para a beira do rio para orar. E tinha uma menina com espírito de adivinhação. E durante muitos dias falava a respeito deles. E num belo dia ele repreende, e é um espírito maligno, e aquele espírito vai embora. E aquela menina era uma escrava. E por fim, os donos daquela menina vão reclamar com as autoridades que o lucro deles, havia ido embora. Aqueles homens estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam sendo o canal de Deus para a libertação de uma menina. E eles foram presos por causa disso. Então que nós não venhamos a nos espantar, mas venhamos a orar: Senhor, fortaleça-nos, ó Pai. Fortaleça-nos, ó Senhor, nesse momento, para que sejamos aprovados por Ti, Senhor. Senhor, eu por mim, eu não consigo. Eu por mim, eu não sou capaz de ser aprovado, Senhor, nesse teste, nessa prova final, Pai. Mas eu te peço, Senhor, e eu sei que o Senhor deixou o Espírito Santo justamente para me capacitar, Senhor, nesse momento. Amados, é necessário, porque mesmo em nós, ainda há muitas coisas que desagradam ao Senhor. E por isso é importante nós não nos desviarmos de passarmos por esse momento. Mas também não estou dizendo que é para você procurar passar. Buscar, não, eu quero passar. Não! Ele vai chegar. Vai chegar. Vai chegar para todos nós, para todos aqueles que quiserem se manter fiéis na vontade do Senhor. E lhe falarei ao coração. São nos momentos de maior adversidade que a gente fica sensível a ouvir a voz de Deus. São nos momentos mais adversos na nossa vida que a gente começa a orar mais, que a gente começa a clamar mais, que coisas inúteis passam de fato a não valer para a gente e a gente foca naquilo que de verdade é útil. E é por isso que Deus permite o deserto. Então não se desvie dele, mas peça ao Senhor, reconhecendo a sua humanidade, a nossa humanidade, força para passar por ele, capacitação do alto para passar por ele, porque é necessário que venhamos a passar, para sermos purificados para a honra e para a glória do Senhor, para a honra e para a glória do nome dele. E nós iremos experimentar, aqueles que estiverem dispostos a passar para a honra e para a glória do Senhor, vão experimentar o sobrenatural de Deus. Lembre-se, o livro de Atos dos Apóstolos não foi encerrado. E por que não foi encerrado? Porque nós também fazemos parte para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós também, aqueles que perseverarem até ao fim, vão viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra ainda. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Haverão perdas, sim, haverão. Aqui mesmo no livro de Atos a gente vê. Herodes manda matar Tiago, irmão de João. Ele é morto. E ele vê que o povo fica, uau, isso aí. E o próximo é Pedro. Deus vai permitir que uns sejam mortos. Mas até na morte dos santos, o Senhor tem prazer. Até na morte dos santos, o Senhor é glorificado. Até nisso. Mas como conceber uma loucura como essa? Como entender, como compreender uma loucura como essa? Está escrito, irmãos. Está escrito. Está escrito. 1 Coríntios, capítulo
A partir do capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. É necessário. Infelizmente, esse povo aqui foi completamente dizimado. De que forma? Perdeu completamente a sua identidade. Porque eles não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Se não me falha a memória, essa foi a última oportunidade que o Reino do Norte teve para se arrepender. E logo depois disso, eles foram levados cativos, tomados pela Assíria. E, no cativeiro, foi introduzido outros povos com outras culturas, e eles perderam completamente a identidade. Por isso, que nós venhamos a entender que o momento em que nós estamos prestes a começar a passar é importante para nós. É um momento de Deus. É um momento, é uma demonstração da grande manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque se nós chegarmos de qualquer maneira diante de Deus, nós seremos reprovados. Por isso, passar por adversidades por amor ao Senhor, sendo testados, provados pelo Senhor, é uma prova de amor de Deus para conosco, irmãos. Então não se esqueça disso. Quando vier a adversidade por causa de Cristo, não escolha desistir, não escolha jogar a toalha, mas peça a Deus: Senhor, me dá costas largas para conseguir vencer. Por mim mesmo eu não consigo. Me dá costas largas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Bem, amados, a gente não vai se estender muito no dia de hoje, por uma questão de prudência, mas eu peço a você que esteja orando mais, buscando pelo revestimento de poder do alto. Como disse o nosso pastor Alan, não da forma como muitas às vezes tem uma forma distorcida de buscar o Espírito Santo. Busquemos ser cheios do poder de Deus. Cheios como Estevão foi, como Paulo, como os apóstolos foram. Gente intrépida, corajosa, para pregar a palavra, mesmo nos momentos de perseguição, para congregar. E é esse o conselho que o Senhor nos traz nessa noite. A palavra do Senhor declara
que nós seremos odiados por todo o mundo por causa do nome do Senhor. Não são minhas palavras, mas está registrado aqui. Então, nós estejamos com os nossos olhos fitos no Senhor, buscando a presença dele todos os dias, e muito mais no momento que se chama hoje. O meu conselho para você: cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que não é pecado, mas que em última análise acaba se tornando. Cuidado por roubar o seu tempo para Deus. Cuidado, em nome de Jesus. Nós estamos entrando na reta final. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, iremos sucumbir. Iremos sucumbir. Então, que em nome de Jesus, nós reconheçamos que o momento que estamos prestes a entrar é uma demonstração, prova de amor de Deus para conosco. A Bíblia declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. E se houver alguma mancha, ruga ou mácula nas nossas vestes, por melhor que nós possamos parecer aos nossos próprios olhos ou aos olhos dos nossos irmãos, nós não entraremos. Jesus vem buscar uma igreja irrepreensível. E por isso é necessário que nós estejamos completamente focados no Senhor, para que não sejamos reprovados, para que não venhamos a ficar distraídos com as coisas ao nosso redor. É por isso que o Deus permite que nós entremos no deserto, porque no deserto não tem distração. O deserto tem dependência de Deus. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Morra para os seus interesses. Carregue a sua cruz todo dia. Carreguemos a nossa cruz todo dia. Estejamos dispostos a isso. Que venhamos a nos desvencilhar de coisas inúteis, que às vezes sobrecarregam o nosso coração. Vamos nos desvencilhar de distrações que roubam o nosso tempo de ler mais a palavra, de meditar mais na palavra, de chegar mais perto de Deus. Às vezes a questão não é nem pecado, mas rouba o tempo. E por roubar o tempo, a gente acaba achando que não tem tempo para Deus. Aí aquilo que não era pecado e a gente gosta de fazer, acaba se tornando, porque a gente negligencia o principal, que é a palavra de Deus, é a comunhão com Deus. E uma coisa, irmãos, para nos advertir: não conhecer a Deus é pecado. Não se esqueça disso. Não conhecer a Deus é o maior dos pecados. Como assim, pastor? Simples. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Logo, se eu negligencio isso, se é um mandamento e eu negligencio, como Deus me vê? Como alguém que está se esforçando para estar trilhando o caminho dele? Não. Como alguém que não ama, como alguém que está pecando.
está burlando a sua lei. Que em nome de Jesus, independente das circunstâncias, eu estou ouvindo aí uma gritaria aí para fora aí, que já tem algum resultado. Não? Estou ouvindo alguma coisa aí para fora aí. Mas, enfim, irmãos, independente, o nosso foco é o Senhor. O nosso foco é Cristo. Não se deixe enganar. Não se deixe distrair. O nosso foco é o Senhor. E se há pecado na sua vida, que você consegue reconhecer, abandone-o e confesse ao Senhor. E se você acha que não há, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor e peça: Espírito Santo, me mostra onde é que eu estou errando, porque eu não estou conseguindo enxergar. Porque sempre há algo a melhorar, a confessar diante do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, nessa noite, por misericórdia. Que nós não sejamos como o Reino do Norte, que apesar da advertência e da promessa, o Senhor disse que atrairia eles e levaria ao deserto, Ele falaria e lhes falaria o coração. Eles negligenciaram isso e foram levados cativos e perderam completamente no cativeiro a identidade que o Senhor lhes havia concedido no início. Pai, tem misericórdia de nós. Sim, ainda há pecado em nós. Eu reconheço isso, Pai. Ainda há coisas com as quais nós precisamos nos arrepender e confessar diante do Senhor e abandonar. Dá-nos sabedoria, mostra para nós, a fim de que sejamos cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos resistir aos dias maus, para que possamos resistir ao deserto probatório para nós, para a nossa fé, para que possamos, ó Senhor, ouvir com nitidez a Sua voz. Hoje há tantas vozes, ó Senhor, há tantas distrações, nos sobrecarregamos tanto o nosso coração e mente, que infelizmente, Senhor, o fato de não ouvirmos a Tua voz com nitidez e clareza é nossa culpa. Perdão, Senhor. Perdão. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a caminharmos, ó Senhor, conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a passarmos, ó Senhor, pelo deserto e sermos aprovados por Ti, Senhor, porque no final vem a vitória, no final vem a coroa, no final vem as bodas, vem a festa, pelo resto da eternidade contigo, Pai. Ah, Senhor, eu sei que vai valer a pena, Senhor, porque é promessa do Senhor, ó Pai. E aqueles que ainda não entendem, Senhor, aqueles que acham que, Senhor, é a teologia do terror, Pai, abre-lhes os olhos para a Tua palavra, Senhor, abre-lhes os olhos, ó Senhor, para o Teu padrão, Senhor, que é infinitamente mais alto do que os nossos, ó Senhor, do que aquilo que a gente acha. Às vezes a gente acha que está andando bem, que está certo, e aos Seus olhos nós não estamos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Eu entrego nas Suas mãos as nossas vidas, ó Pai. E nos faz entender, buscar ao Senhor em arrependimento de pecados,
nos esvaziarmos de nós mesmos, ó Pai, para sermos cheios da plenitude do Teu Espírito Santo, Pai. Fortalecidos, encorajados, ó Senhor, revigorados, ó Senhor, para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, para a glória do Teu nome santo. Amém e amém, Deus.